Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Olá, minha gente, hoje é quinta-feira, 2 de janeiro de 2025. Está no ar Bem Viver, o nosso programa sobre agroecologia, meio ambiente, alimentação saudável, cultura popular e, claro, os temas e fatos que estão em destaque no nosso dia a dia. Eu sou Afonso Bezerra e ficarei com você pela próxima 1 hora. Escuta só o que a gente separou para você hoje. Tem uma entrevista exclusiva com a jornalista Fabiana Moraes. Ela faz reflexões sobre o governo Lula, o comportamento do sistema financeiro, a imprensa e as batalhas do campo progressista. Vamos até o Maranhão conhecer o Museu do Reggae, o primeiro dedicado ao ritmo fora da Jamaica. Vamos relembrar o sucesso do programa de alfabetização que fez de Cuba um território livre do analfabetismo. E o queijo, que é a cara de Minas Gerais, agora é patrimônio da humanidade, reconhecido pela Unesco. Vamos conhecer o Queijo Minas. Tem esses, mas tem bem mais no programa que começa agora mesmo. E a gente começa o programa de hoje ouvindo uma referência na comunicação brasileira, a jornalista Fabiana Moraes. Eu conversei com ela em dezembro ainda, sobre o mais recente livro dela, o Ter Medo de Quê? Texto sobre luta e lantejoula. O papo foi bem bacana, escuta só. Olá, recebemos hoje a jornalista e professora Fabiana Moraes, que lançou recentemente o livro Ter Medo de Quê? Textos sobre luta e lantejoula. A obra reúne textos publicados por Fabiana em algumas revistas e portais, como o Intercept, Gama e a revista Piauí. E é para falar sobre o que está reunido nesse livro e outros assuntos que nós recebemos a Fabiana aqui no programa Bem Viver. Professora Fabiana, que maravilha tê-la aqui com a gente novamente, um prazer ouvi-la. Seja bem-vinda. Obrigada, Afonso. Obrigada por me receber e pela oportunidade de falar sobre esse livro novo. Parabéns pelo lançamento inicialmente, e eu achei o título fantástico, assim, Ter Medo de Quê, né? Uma grande provocação, uma reflexão, mas também gosto muito do complemento dele, né? Sobre luta e lantejoula. A gente fica com a sensação de que está vivendo um tempo bem difícil, aliás, nunca vivemos um tempo fácil no Brasil, Não. na nossa história, né? Um país colonizado não vive tempo fácil, né? Mas o lantejoula traz um pouquinho de esperança, né? É essa sensação que o título tenta provocar na gente? Sim, tem a ver com isso. Ninguém nunca me perguntou isso, mas sim, a lantejoula tem a ver com isso. E essa justa posição entre luta e lantejoula, que para muita gente parece serem coisas opostas, a provocação é justamente essa, e sei lá, essa tentativa de mostrar também, né, isso que você fala, né, essa esperança e também essa provocação, porque quando a gente vai observar muitos dos... vai observar principalmente as periferias brasileiras e muito o que nasce de cultura popular dessas periferias, da chamada cultura popular, a gente vê justamente que é aliando luta e lantejoula que essas populações e grupos sobrevivem. Então, eu tenho dito muito que eu acho que uma maneira que a gente precisa observar sobre fazer política é o campo progressista, principalmente, uma forma de fazer política é observar que nessa feitura, observar esses grupos, sabe? Os grupos as congadas, os maracatus, as rodas de samba, que são fenômenos criados por populações pretas e periféricas, em sua maioria no país, né? E que estão aí desde o período da escravidão, né? Estão aí, estão de pé, estão vivendo, estão sobrevivendo. E, assim, essa sobrevivência, ela não se dá se não tiver lantejoula. Pois é, a gente precisa de um respiro. O historiador, né, o professor Luiz Antônio Simas, lá no Rio de Janeiro, ele costuma dizer de que a gente faz festa para resistir, né? Não é nem por uma Exatamente. questão assim de só da existência efêmera ali, né? Ah, para curtir uma coisa. A festa ela é feita por resistência, né? Por força. E o livro, né? O Ter Medo de Quê? Ele é uma reunião de reflexões que você fez ao longo do tempo aí,
em suas colunas e tal, e pelo próprio espaço e pelo próprio momento, são reflexões ali no calor da hora dos acontecimentos, né? Mas sempre com muita profundidade, né? Colocando o fato naquele momento em escala histórica e sociológica. E pelo recorte que está lá no livro, você escreve mais ou menos ali próximo da eleição do Bolsonaro para cá, né? Pega o governo dele. Mas eu queria te provocar um pouquinho para saber hoje, no Brasil de 2024, que tipo de atmosfera você está percebendo no país nesses 2 anos de governo Lula pós-Bolsonaro, né? O que é que está chamando mais atenção no país nesse momento, nas tuas reflexões? Neste exatíssimo momento, nesse dia 18 de dezembro de 2024, eu acho que nas últimas semanas a gente não pode deixar de observar como tem acontecido de maneira reiterada, né? E eu acho que eu não vou dourar a pílula, reiterada e canalha, né? É esse terrorismo de mercado. É algo que tem, obviamente, né, quando o país tem mostrado índices, por exemplo, de controle de inflação, e de, por exemplo, queda da pobreza, aumento de número de pessoas empregadas. Esse número de pessoas empregadas a gente pode tensionar sim, porque eu acho que tem dentro dele muitas vezes questões que estão relacionadas ao subemprego mesmo. E precisa ser tensionado, né, esse número, ser melhor observado. Mas não dá para não falar, né, nesse momento que tem esse sequestro dos agentes de mercado, muito inconformados, né, com os últimos, por exemplo, a questão do imposto de renda abaixo de R$ 5.000, né, da declaração e da taxação de pessoas que ganham mais de 50 mil. Então, por exemplo, eu acho que o que está acontecendo agora, com a gente tendo altas históricas do preço do dólar, né, que obviamente vai impactar no consumo do país, nos preços, não tem como não impactar. Então, isso é quase uma forma de produzir artificialmente uma supervalorização do preço dos alimentos e de outros bens de consumo, e obviamente isso tem um impacto muito, é um efeito assim rápido, rebote de como a população vai ver esse governo. Muito embora essa última pesquisa dá essa estabilidade, né, 34 a 35%, salvo engano, de de entendimento que o governo vai bem, assim, mas não é também, assim, no meu ponto de vista, esse número ele não reflete como a gente conseguiu se estabilizar em termos internacionais, em termos de valorização, em termos de investimentos estrangeiros estão sendo feitos no Brasil hoje, tudo isso melhorou. Mas, além dessa questão desse terrorismo de mercado, que vai aí pressionar, né, e acho que eu falo de terrorismo de mercado e eu quero também acrescentar o Banco Central, né? Eu acho que o Banco Central não pode ser pensado fora disso tudo, né? É, mas além disso também eu acho que a gente tem outro ponto aí, é como essas questões hoje elas são espraiadas em rede. É, então você tem a partir desse consumo de redes também, essa artificialidade, ela ganha uma corporeidade quase, uma densidade muito grande. E aí eu acho que isso tem a ver, inclusive, com essa questão da pesquisa que eu falei agora sobre a avaliação do governo, essa percepção de que as coisas não vão tão bem. Isso aconteceu também nos Estados Unidos, né? Que estava com um dos menores índices de desemprego da história e ainda assim os democratas perderam. Então eu acho que tem essa questão do consumo nas redes, tem também tem uma produção aí disso que tem sido chamado, eu vou só citar isso, mas eu não sei se realmente eu utilizaria esse nome, mas tem sido chamada essa dissonância cognitiva coletiva, né? Tem alguns autores que vêm trabalhando com isso. E por isso eu acho que a comunicação do governo, isso tem sido muito falado, eu escrevi sobre isso recentemente para a revista Gama, eu acho que é um dos pontos, eu não acho que é o único, eu não acho que a comunicação do governo é um bode expiatório que tem que resolver tudo, claro que não é, não é.
mas eu acho que é uma das frentes que o governo precisa observar para saber que, frente a esse cenário de dissonância cognitiva, e de agentes do mercado junto com o Banco Central, né, produzindo essa, esse aumento aí artificializado mesmo de preços de alimentos, tudo isso por conta de alta do dólar, eu acho que assim, tem que jogar com todas as frentes muito azeitadas, né? E a comunicação é uma delas, mas essa é a impressão que eu tenho assim, no quente agora é essa. E uma dessas impressões do Kant, né, tomando como ponto de partida o livro, né, que você lançou recentemente, você também comentou sobre essas respostas do governo, né, às revelações e às tramas golpistas que ainda permanecem, né? A gente vem de um governo Bolsonaro que foi extremamente perigoso, uma ameaça real para a democracia brasileira, e o pós dele ainda tem rescaldo, né? Temos aí a prisão do Bastante. vice-presidente do Braga Neto, né? As delações do Mauro Cid, aquele atentado agora há pouco lá em Brasília, né? O homem que se explodiu, enfim, com as coisas. É, Você comentou sobre a resposta do governo e queria que você fizesse essa reflexão aqui com a gente. Não foi uma resposta satisfatória a esses episódios? Não houve resposta do governo quase, na verdade, né? Houve, assim, por parte do presidente, citou de maneira muito superficial, assim, dentro de um evento sobre lançamento de incentivos para a construção de rodovia. É, e aí eu acho que o ministro, talvez Pimenta tenha falado, imposto, enfim, mas dessa maneira, né? Mas acho um posicionamento do governo da SECOM, sabe, no perfil de Lula, no perfil de Janja, no perfil da SECOM, faltou muito. Porque assim, eu acho que a resposta que me deram pessoalmente a meus e-mails, né, que eu mandei, foi que as investigações estavam sendo realizadas e a resposta ia vir com essas investigações. Mas eu acho um erro muito grande você simplesmente. E aí, assim, tinha a marca histórica da data, que era o 15 de novembro, Uhum. né? Foi antes, né? Logo antes, assim, imediatamente, pouco antes do 15 de novembro, um fato inédito acontecendo, inédito na República, na redemocratização do país, que é, né, aliás, eu acho que inclusive na história brasileira, mesmo na ditadura, que é a pessoa, né, se explodir. Não Uhum. foi né, não foi assim como no Rio Centro que se explodiram porque o negócio deu errado, né? Não foi uma tentativa, né, não foi um suicídio terrorista. Nesse caso foi. Então a gente tem um elemento histórico inédito e a gente tem uma data que tem a ver, por exemplo, com as cores verde e amarelo tão imensamente disputadas nos últimos anos, né? Então, a gente precisa encontrar maneiras de disputar isso, de disputar esse discurso, disputar essas cores, disputar a ideia de patriotismo. A gente precisa disputar isso. E eu acho que eu entendo que esse tratamento que me foi, vou esperar as investigações, ele está correto para um tipo de sociedade que está funcionando na sua normalidade, e nós não estamos funcionando na normalidade. Se a gente tivesse funcionando na normalidade democrática, que eu acho que não vai voltar a acontecer como antes, entendendo essa normalidade democrática também a ser tensionada, porque normalidade democrática para uns e não para outros, é, estaria correta a resposta, mas nesse ambiente, essa resposta é uma resposta que, como eu escrevi, né, parece que está na sala de cirurgia, onde tudo tem que estar muito higienizado. Não é desse jeito, tem muita gente escrevendo sobre isso, né? Tem a Ivana Festini, tem Paulo Demuru, né? Pensar aqui em duas pessoas cujos os trabalhos eu li muito recentemente, dos últimos livros, e eu acho que está aí. Letícia Cesarino também fala muito a respeito disso, né? É, e eu acho que, de fato, o governo precisa compreender essa dinâmica, que é uma dinâmica de redes, de respostas mais rápidas e de respostas, como é que eu posso dizer, mais gráficas, Uhum. mais Sim. gráficas.
E anteriormente você estava falando dessa leitura da conjuntura sobre o terrorismo de mercado, né? E aí, ao terrorismo de mercado, eu vou incluir outro tópico que a gente está falando agora, que são essas ameaças e as tramas golpistas, e perguntar também uma avaliação sua sobre como é que a imprensa também, no geral, tem se comportado, né? É a sua área de pesquisa, comunicação que você estuda. Então, como é que você tem observado um pouco também como é que os jornais, as TVs e os rádios, né, têm reagido também ao terrorismo de mercado, mas também, em paralelo ao terrorismo de mercado, às ameaças golpistas que ainda permanecem, né? Sim. Acho que tem dois fenômenos acontecendo, digamos assim. Um fenômeno mais novo, um fenômeno mais esperado. O fenômeno mais esperado é esse que ratifica as decisões do mercado, que ajuda a pressionar o governo junto com o mercado, né? Hoje eu até brinquei, fiz uma brincadeira lá no Twitter, que eu disse, olha, já que o mercado está tão presente na vida brasileira, né? Então vamos fazer um datafolha sobre como é que está a popularidade do mercado entre a população. Vamos, né, primeiro colocar algumas caras do mercado, né? Fulano de tal, Betano de tal, AK, mercado, e perguntar para a população brasileira. Acho que primeiro a gente tem que colocar a cara dessas pessoas, sabe? Tirar esse véu, essa coisa dessa coletividade, porque o mercado são o quê? 100 pessoas no país? Assim, esses big names, sabe? É, E aí eu acho que quando, por exemplo, você tem parte da imprensa que estava agora, né, assim, se regozijando pelos números que o Milei, por exemplo, trouxe, né, aqui fazendo essa comparação, né, você teve um aumento, mais de 50% da população argentina hoje está vivendo na pobreza, né, a pobreza aumentou, mas ao mesmo tempo ele, né, olha aí, tá vendo que essa austeridade e enxugar o mercado ao máximo dá certo? Então a gente viu isso acontecer, né, parte da imprensa brasileira comemorando. Por outro lado, eu também tenho visto mais críticas, mesmo nessa imprensa comercial, por exemplo, aos agentes de mercado. Isso também tem acontecido. E pessoas que tradicionalmente, por exemplo, estavam ali muito numa defesa do Exército, das Forças Armadas de maneira geral, Eliane Cantanhede, por exemplo, que eu acho que é um nome que a gente sempre lembra, até a própria Eliane Cantanhede fazendo uma crítica agora, eu vou falar de mercado e de militares, porque eles também estão associados. É, Fazendo uma crítica a partir dessa questão desse plano de triplo assassinato, né? Não dá para você fazer uma defesa dos militares com tudo que tem acontecido, uma defesa simples, né? Muito embora pessoas que estavam prevaricando estão se saindo como salvadoras da pátria, grandes legalistas e grandes democratas, o que não é o caso. Mas eu acho que esses dois movimentos têm acontecido, sabe, Afonso? Assim, e é interessante, por exemplo, eu tenho visto muita crítica à imprensa acho que nos últimos 2 meses, ali do pessoal da revista Piauí, por exemplo. No Foro Teresina, o Fernando Barros tem feito muita crítica ao jornalismo brasileiro, inclusive essa questão de Milei em relação aos militares. Isso tem acontecido, está se desnaturalizando mais essa questão. A gente não critica a própria imprensa porque isso não pode pegar bem. Eu tenho visto isso acontecer e eu acho que isso é um movimento muito saudável para o jornalismo e, portanto, para a democracia nacional. Uhum. Temos vozes divergentes, pelo menos agora aí, né, interagindo. E exatamente sobre essa questão da mídia, né, e de como ela consegue cristalizar e perpetuar imagens, né, ao longo da nossa história. No livro, lá você destaca um pouco sobre essas visões sobre o Nordeste, né, sobre a nossa região. Como essa comunicação foi cristalizando ao longo da história alguns estereótipos, né? Eu queria que você desenvolvesse um pouco sobre como foi que você abordou isso no livro de como essas imagens, né, são enraizadas, né, e acabam de tão repetidas e repetidas, né, vão se naturalizando aos poucos, né? Sim. É, quando a gente fala em estereótipo, é sempre muito importante que a gente entenda que estereótipo é uma estratégia de poder, né? De inauguração de poder e depois de manutenção de poder. Então, o estereótipo é um discurso reducionista, é um discurso muitas vezes desumanizador,
é um discurso, é isso, é um discurso de poder, porque geralmente quem consegue naturalizar através da fixação, da repetição, é quem tem o poder de espraiar mais a sua, né, o seu tipo de representação estereotipada. Então, portanto, novelas, elas têm essa grande capacidade de fixação do estereótipo, a publicidade vai ter também, o cinema vai ter, a moda, né? São todos, o jornalismo, são todos lugares de fixação, de representação e de produção da estereotipagem. Então, o Nordeste, ele está muito nesse lugar, e aí quando eu falo na manutenção do poder, o que eu percebo na manutenção dos estereótipos através de práticas discursivas é desse lugar que precisa ser salvo sempre, é desse lugar que precisa ser tutelado, é desse lugar que essa semana, eu dei aula na disciplina de Comunicação e Culturas Populares, lá na UFPE do campus de Caruaru, e eu peguei como exemplo que eu acho interessante, porque muitas vezes esse estereótipo ele se dá não de maneira que você faz, nossa, isso é um estereótipo horrível, isso e ponto. Mas ele vai se dar também através de estratégias que teoricamente são muito benéficas ao Nordeste. Então, por exemplo, tem uma ONG chamada Amigos do Bem, cuja sede é lá em Buíque, aqui no interior de Pernambuco, e que se você olha, depois dá uma olhada, assim, eu convido todo mundo que estiver ouvindo a dar uma olhada na comunicação visual da Amigos do Bem. Então, assim, tem sempre uma família pobre na frente de uma casa de taipa, uma família muito numerosa, um chão muito seco, enfim, é uma representação de sertão, que é essa que a gente vai ver, enfim, é uma representação quase clássica, né, de pessoas muito pobres, descalças, enfim. E aquilo ali é para dizer assim, bem, nós vamos salvar esses coitados, né? Vamos salvar esses coitados. Eu não estou falando que seja ruim uma ação de, vamos pensar aqui, capacitação, Uhum. emprego, né? Mas eu não sei se é exatamente isso que acontece. Precisaria pesquisar melhor. Eu sei que tem a produção de castanhas e as pessoas trabalham ali, enfim. Mas a comunicação visual sempre me incomodou muito, né? Porque aí vai dar novamente aquela ideia de uma pessoa que vem de fora, geralmente uma pessoa branca, porque é um aspecto racializado, salvar esses caboclos, esses pretos nordestinos pobres. E a comunicação visual é isso, sabe? É de uma imagem do sertão que poderia ser dos anos 40, Sim. dos anos, sabe? Uhum. E eu acho ela muito violenta, ao mesmo tempo em que ela está ali envolvida, né, desse discurso da amabilidade, do Uhum. cuidado, e a comunicação visual não diz isso. Ela é completamente estereotipada, ela não dá outras formas de possibilidade de vida à população sertaneja a não ser aquela. Uhum. É uma violência bem simbólica, né? Fabiana, estamos perto já de encerrar aqui o nosso papo. Tenho mais só duas perguntas para te fazer. E uma delas é o seguinte: um debate, o seu trabalho, né? Inclusive, tanto no livro anterior à pauta, né? Como arma de combate, e também o Nascimento de Joyce, você realça muito a questão da subjetividade, né? Para jornalista e para os jornalistas também. De colocar um pouco de si mesmo naquele trabalho e como isso vai alimentando o texto. E você sempre está aí abordando as questões identitárias, né, que são muito impactantes na nossa sociedade. Mas é um debate hoje no campo político, né, da esquerda, de em que medida o debate identitário ele está causando uma desunião ou uma desarticulação da classe trabalhadora como um todo. O que é que você pensa sobre essa colocação e se e o que é que de fato o que é que pode unir a classe trabalhadora na luta contra a exploração, né, na luta contra os opressores, enfim, e como é que os temas, abre aspas aí, identitários, né, entram nessa luta, né? Eu gostei das aspas, assim, porque é isso, eu diria isso. O nome identitário já é um nome que tem me causado um certo desconforto, porque isso, justamente essa população que se organiza para sublinhar questões que envolvem principalmente a população pobre brasileira, né, colocar isso em destaque, é essa população que é hoje, que se aponta o dedo para ela para dizer o problema é com vocês.
as pessoas deixaram de apontar o dedo, por exemplo, para Arthur Lira ou para Davi Alcolumbre, que vai provavelmente entrar agora para o Senado, enfim, para olhar para, enfim, para a população que esteve né, historicamente, na verdade, nesse limbo, inclusive nesse limbo progressista. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente deve observar é que esses tais identitários, eles formam a maioria da população brasileira e, especificamente, a maioria da população pobre brasileira. Eu estou aqui falando de mulheres, e estou falando de mulheres negras, né? Que são a maioria das pessoas que são chefes de família hoje, que, por exemplo, estão mais sentindo os impactos desse terrorismo de mercado que a gente está falando. Então, das duas, uma, né? Quando as pessoas do campo progressista ficam apontando especificamente para questões, usando as suas aspas, identitárias, ou é obtusidade, ou é má fé. Porque, obviamente, se você pega índices do país, índices de, por exemplo, quem forma no Brasil o mercado de trabalho doméstico? Quem é que forma o mercado de trabalho doméstico no Brasil? As empregadas domésticas. Quem são elas? Quem são essas pessoas? Quais são os gêneros das pessoas? Que cor essa pessoa tem? Sabe? A gente vai dizer que isso não está envolvido dentro de um debate de classe? Não, né? É, então eu vejo às vezes muita má vontade, sabe, em relação a esse debate. E assim, eu acho que é um dos primeiros textos que eu escrevo para Piauí é justamente sobre isso, que chama Universal e o Particular, né? Onde eu vou levantar ali índices enfim, de trabalho no Brasil, de mortes, para observar isso. Então, assim, eu sou muito interessada em Marx, por exemplo. Gosto bastante. Mas a gente não pode pegar uma tese, uma observação escrita e entendida em um contexto de mundo e tentar espelhar ela para toda e qualquer situação de todo e qualquer lugar do mundo. É impossível fazer isso. A gente vai tirar aquilo o que se sustenta nesses termos, pensando na população, no país em questão, mas a gente precisa, né, fazer o esforço também de entender especificidades que são históricas, que são relacionais, né, que fazem parte da organização social de um país. Então, por exemplo, como é que eu pego Marx para falar sobre como se constrói o racismo brasileiro? Onde, por exemplo, quando eu escrevi aquele livro Nabucco em Pretos e Brancos, eu entrevistei justamente 5 pessoas negras de altos postos, inclusive Joaquim Barbosa, que era ministro do STF naquele momento. Estava no cargo, no serviço público brasileiro mais bem pago do país. E ele sofria racismo. Então, não era por uma questão de classe que ele sofria racismo, né? Eu entrevistei uma modelo pernambucana, Emanuela de Paula, que na época tinha ganhado 9 milhões de dólares num ano. Ela sofria racismo, ela tinham acabado de chamar ela de macaca na São Paulo Fashion Week daquele ano. Ela era uma pessoa rica, ela é uma modelo, ela é entendida como uma pessoa belíssima, ela tem o capital da beleza e econômico, e ela sofria racismo. Como é que eu consigo utilizar Marx para falar sobre isso? Então, assim, eu acho que não entender essas especificidades tem muito de má vontade ou de obtusidade mesmo, sabe, Afonso? Assim, às vezes eu fico muito chateada quando eu observo essa tentativa de cisão, onde a gente não precisa ter uma cisão, sabe? Agora tem sido utilizado muito esse exemplo, mas eu vou terminar por aqui, mas eu tenho que falar. Tá, a Erika Hilton falando da escala de trabalho. Ela não está, sabe? Isso afeta a população em geral, incluindo pessoas trans, incluindo travestis, incluindo mulheres, incluindo pessoas negras, incluindo tudo isso. Não há uma separação. Fabiana, vamos encerrar por aqui o nosso papo. Foi maravilhoso te ouvir. Muito obrigado por ter topado participar aqui do Bem Viver. Fabiana Moraes, que está lançando, né, lançou recentemente o livro Ter Medo de Quê?
E muito obrigado, Fabiana, valeu pelo tempo e até a próxima. Obrigada, Afonso. Abraço a todo mundo. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Agora um recadinho para você que gosta do Bem Viver e das produções do Brasil de Fato no rádio. Bem Viver faz parte de uma rede incrível de parcerias que retransmite o programa por todo o Brasil. Já são quase 500 emissoras espalhadas pelo país que recebem e compartilham nossas edições diárias. E a boa notícia é que essa rede pode crescer ainda mais. Se você faz parte de uma rádio e quer se juntar a essa parceria, é só se cadastrar no nosso site radiobrasildefato.com.br. Quando chegar lá, clique em Como Ser uma Rádio Parceira. Quero aproveitar aqui para mandar aquele abraço especial a todo mundo que faz essa articulação acontecer. Valeu demais, hein, gente? E não se esqueça, além de sintonizar nas rádios, você também pode ouvir o Bem Viver nas principais plataformas de podcast. Acompanhe o seu ritmo a qualquer hora. É só acessar o site do Brasil de Fato ou procurar no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. Agora vamos falar sobre cultura, lançada durante a Feira Estadual da Reforma Agrária, que aconteceu em dezembro, lá em Belém do Pará. A exposição fotográfica Pelo Direito à Memória, a luta pela terra e o MST no Pará representa um resgate histórico de registros de militantes e apoiadores, além de fotógrafos. A exposição apresenta o contraste entre a violência brutal de ocupações, com ocultação de cadáveres, assassinatos e o emblemático massacre de Eldorado dos Carajás, com as vitórias que levaram à conquista de terra, o acesso à educação, saúde e cultura aos camponeses do estado do Pará. Quem conta essa história é a nossa repórter Mariana Castro. Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato. Sob o nome Pelo Direito à Memória, a luta pela terra e o MST Pará, cerca de 110 fotografias de militantes, apoiadores e fotógrafos foram expostas no centro de Belém, durante a Feira Estadual da Reforma Agrária. Os olhares curiosos passeavam pela história do movimento, marcada por tragédias como o massacre de Eldorado do Carajás, mas por sorrisos infantis e marchas em defesa de direitos. Deusamar Matos, conhecida como Deusinha, testemunhou momentos históricos e é autora de muitos desses registros. Eu tive a oportunidade de testemunhar, de registrar, de poder, por meio das fotos, fazer esse registro da memória do MST aqui no estado do Pará. Então, o sentimento que eu carrego, que eu tenho em relação a isso, é um sentimento meio que de dever cumprido, ou um dever quase cumprido, né? Porque registrar, resgatar um momento, uma situação que a gente também faz parte dela, é como se eu também estivesse contando a minha própria história. Cada imagem, ela representa um momento da história do MST. Então é uma importância grandiosa, extraordinária, por essa contação de história por meio das imagens. O acervo reúne ainda fotografias da luta pela terra no início da década de 80, antes mesmo da criação do Movimento Sem Terra. Entre esses registros, se destaca o olhar do fotógrafo Miguel Chicaoca, que era repórter fotográfico do jornal Resistência e hoje um dos fundadores da Foto Ativa, associação que traz o registro como forma de construção da cidadania. Miguel Chicaoca participou ativamente da construção da exposição e, durante o lançamento, falou sobre os desafios daquele período. Claro que foi um período difícil, né? Porque primeiro pela própria situação ainda da ditadura e também porque naquela ocasião já eu dizia que era difícil, era uma missão quase que impossível acompanhar toda a movimentação, todas as ocorrências pelo estado do Pará
pelo menos para não falar da Amazônia como um todo. Não havia internet, não havia essa facilidade de rapidez de comunicação, então quando eu recebia a notícia de algum evento, alguma violência sofrida pelos trabalhadores, eu tinha que viajar, era de ônibus e tal, eu chegava um tanto quanto atrasado no local. Porém, eu acho que os registros que foram feitos são também importantes na medida que testemunham de maneira mais viva a cena local onde esses eventos aconteciam. Contemplada pela Lei Paulo Gustavo, a exposição representa um esforço coletivo de décadas, como complementa Miguel Chicaoca. Essa luta realmente tem sido travada com bastante garra, bastante dedicação de um coletivo, né, de uma coletividade, e que deve prosseguir nessa linha, né, e que nós podemos apoiar enquanto sociedade civil organizada. Devemos estar próximos disso, que é o direito de cidadão, né, direito nosso de brasileiros pelas terras que são disputadas de maneira bastante desigual e muita violência, né? O lançamento da exposição, Sem Paredes e aberta ao público, contou também com a presença de professores e estudantes, que a partir desse resgate passam a contar com um importante acervo de pesquisas. É o que explica Cláudia Leão, professora de Artes Visuais da Universidade Federal do Pará, que também contribui na produção da exposição. Ali as pessoas passavam, ali elas conseguiram de alguma maneira ver um pouco dessa história também que é negada, né? Dessa história que é uma história da Amazônia que a gente pouquíssimo tem contato, né? Então ali a gente está contando a história das imagens. E fazer parte, eu acho que desse processo todo para a gente foi muito importante, né? De que forma que a gente pode colaborar efetivamente, né? Com nessa reconstrução cultural, né, da história da Amazônia, da história de mobilizações, da história de violência que faz parte e constitui o que todos nós somos. Para o movimento, esse é o fortalecimento da arte e da cultura, enquanto ferramentas de resistência e transformação da realidade. É o que explica Beatriz Luz, que compõe a direção do Movimento Sem Terra e é uma das curadoras da exposição. A exposição fotográfica também marca o que a gente acredita que seja a arte e a cultura produzida pela classe trabalhadora. A cultura que é também toda forma de reprodução da vida, mas que, sobretudo, a arte e a cultura produzidas para a transformação da realidade. A gente acredita que o direito à memória é também um direito a defender a nossa continuidade. É um direito a se fazer insubmisso diante do latifúndio, insubmisso diante das desigualdades, insubmisso diante do capital. A exposição é itinerante e vai percorrer assentamentos e cidades de outras regiões do estado, como complementa Beatriz Luz. Então, é uma exposição que está em construção, ela está para crescer, para ser alimentada pelo conjunto das memórias que se acrescem quando visualizam, quando visitam a exposição, quando dialogam sobre ela. Então, essa é uma exposição em movimento, tanto por ser itinerante na sua instalação, mas também por estar disposta a crescer junto com as suas memórias, junto com as memórias coletivas do Movimento Sem Terra. Do Pará para o Brasil de Fato, Mariana Castro. Agora vamos falar sobre educação. Há mais de 60 anos, Cuba se declarou um território livre do analfabetismo e hoje é uma referência internacional em programas de alfabetização. A gente vai conhecer essa história agora na reportagem de Gabriel Vera Lopes, com locução de José Eduardo Bernardes. Em 22 de dezembro de 1961, Cuba se declarou um território livre de analfabetismo.
Até então, a educação era um privilégio restrito aos setores mais ricos da população. Embora a Constituição de 1940 já determinasse a obrigatoriedade da educação, antes da queda da ditadura de Fulgêncio Batista, camponeses e trabalhadores dos engenhos de açúcar não tinham acesso às escolas. Como resultado, mais da metade da população rural era analfabeta. Organizada pelo Ministério da Educação, a campanha de alfabetização mobilizou milhares de voluntários em toda a ilha, que se dedicaram a ensinar leitura e escrita. Com apenas 11 anos, José Ramon foi um dos muitos jovens que participaram dessa histórica iniciativa. A campanha de alfabetização consistia em que A campanha de alfabetização consistia em mobilizar todos os que estavam preparados para ensinar e alfabetizar as milhares de pessoas analfabetas no país. E, naquele momento, a única forma de implementar os planos da Revolução para o desenvolvimento de Cuba era aumentar o nível de cultura da população e erradicar o analfabetismo. Assim, cidadãos capacitados se dispuseram a ensinar alcançando os analfabetos onde quer que eles estivessem, especialmente em áreas rurais, nas vias campesinas que existiam em Cuba. A todos esos analfabetos enseñarlos a leer y escribir donde quiera que residieran, en las zonas campesinas, donde quiera que estuvieran en Cuba. Naquela época, José Ramon era uma das poucas crianças da região que tiveram a oportunidade de estudar. Com o triunfo da Revolução, aos 11 anos ele se uniu aos emergentes movimentos revolucionários da juventude. Porque eu me sensibilicei com que era verdade. Porque eu me sensibilizei com o que era a verdade, porque conhecia a realidade da minha vila e sabia que em Cuba a situação era exatamente assim. Havia milhares de pessoas que não sabiam ler nem escrever, que eram analfabetas, e eu sentia que tinha uma intenção revolucionária por tudo que havia visto e vivido. Eu entendia que se estávamos propondo planos tão grandiosos na direção apontada por Fidel, essa era de fato uma tarefa muito importante e necessária. Participar plenamente dessa missão me trouxe uma enorme alegria. Eu acredito que foi uma das primeiras tarefas em que nós, jovens e até crianças, nos envolvemos e obtivemos um resultado extremamente satisfatório, que poderia servir de exemplo para todos nós e para o mundo. Muito satisfatório e que podia ser de exemplo para todos nós e para as tapas do mundo. A experiência não ficou isenta da violência que o país estava sofrendo na época. Os jovens voluntários foram alvo de milícias contra-revolucionárias. Relembra José Ramon. Eles viram a campanha de alfabetização como um objeto a lo que tinham que atacar. Eles viam a campanha de alfabetização como um objeto que tinham que atacar e contra o qual tinham que lutar, porque era contra seus objetivos naquele momento. Então, uma dessas gangues baseadas no meu município assassinou um dos alfabetizadores, um filho do mesmo vilarejo, Delfim Sen Cedré, um dos 3 mártires da alfabetização, que estava ensinando naquela época numa área rural e foi assassinado cruelmente. Ele foi cruelmente enforcado como uma forma de fazer com que os brigadistas ficassem com medo e abandonassem a campanha. De que os brigadistas sentiram temor e abandonaram a campanha. Aos 14 anos de idade, Caridad Veris Rios também foi uma das milhares de jovens que viajaram de Havana para as áreas rurais para participar da campanha de alfabetização. Eu sou uma niña habanera de 14 anos, muito apegada a meus padres. Eu era uma menina habaneira de 14 anos, muito apegada aos meus pais, que sabiam amar, me davam muito carinho. Muito pobres, mas me davam muito carinho e me educaram. Era difícil me separar deles. Eu era uma menina que brincava de casinha, eu era uma criança. E depois fui para Varadeiro, onde nos ensinaram a manusear a cartilha, etc. Fui para a junta de níquer, para a casa de Rulli e Evangelista, cujos nomes nunca esquecerei. Nunca os vi, mas Rulli e Evangelista. Nunca tinha ido ao campo, uma casa feita de guano, chão de terra, muito limpa, teto de guano, um quarto só para mim, e com muito medo porque havia sapos, cobras, etc. Mas bem, eu me adaptei e nos tornamos muito apaixonados um pelo outro. E com muito temor, porque rana, majás, etc. Pero bueno, me fui adaptando. Nos cogimos muito carinho. A Unesco reconheceu Cuba como o primeiro território da América Latina a ser declarado livre de analfabetismo. O país também é líder em desempenho dos alunos do ensino fundamental,
com uma pontuação 40% superior à média de 11 países da região. O método cubano de alfabetização, chamado Yo Sí Puedo, em português Sim Eu Posso, parte do que os estudantes já sabem, os números, para entrar no que é desconhecido, as letras. Método regado com luta, como conta Caridad. Nosotros trabajamos cuando después que comí. Nós trabalhávamos depois de comer. Evangelista chegava do campo e Julián terminava de fazer as coisas. Então, pelo menos com a lanterna e a cartilha, começávamos a trabalhar. Eles estavam sempre muito interessados em aprender. Eram pessoas inteligentes que não tinham tido a chance de estudar. Eles eram muito determinados e seu aprendizado era muito rápido. Quando viam que podiam juntar as sílabas, palavras e depois ler, era uma alegria imensa, uma alegria imensa. Eles ficaram muito felizes. Palavras e depois ler, isso foi uma alegria tremenda. Uma alegria tremenda. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriel Vera Lopes em Havana, Cuba. Locução José Bernardes. É super importante recordar toda essa conquista cubana, né? Saber que tem saída, que há métodos eficientes e democráticos de alfabetização. Esse modelo cubano é referência e inspira diversas experiências pelo mundo, inclusive aqui no Brasil. O MST, por exemplo, dedica uma atenção especial ao processo de alfabetização de assentados e acampados e se inspira também na experiência cubana, mesclando com outros métodos, por exemplo, com o de Paulo Freire. Então, muito bom recordar o sucesso da experiência cubana. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. E agora a gente compartilha um recado de toda a equipe do Brasil de Fato, é que a gente precisa da sua colaboração para continuar produzindo conteúdos de qualidade, com todo o rigor jornalístico que você já conhece e confia. O nosso trabalho é e sempre será trazer a visão popular dos fatos, tanto no Brasil quanto no mundo. E você pode ajudar através do nosso Apoia-se, contribuindo com o valor que puder, que estiver ao seu alcance. Assim você se junta a quem luta contra a desinformação e constrói um futuro melhor para todos e todas. E aí, bora nessa? É fácil, acessa aí apoia-se/Brasil de Fato. O link também está na descrição deste episódio nas plataformas de podcast. Estamos contando com você. E agora o nosso papo é comida, mas comida saudável e reconhecida internacionalmente, porque o queijo Minas foi reconhecido em dezembro como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. E quem conta essa história é o nosso repórter Lucas Wilker. Te aproxega, vivente. Comece agora, o Alimento é Saúde. Um sabor inigualável que se tornou símbolo de Minas Gerais foi finalmente reconhecido. Os modos de fazer o queijo Minas artesanal foram declarados Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco em dezembro. É a primeira vez que a organização internacional concede a premiação para itens da gastronomia brasileira. A produção do queijo é feita com leite cru de forma totalmente manual, sem processos mecânicos, e acontece em 106 cidades do estado há mais de 3 séculos. A atividade também é crucial para a sobrevivência de famílias da agricultura familiar, que são constantemente ameaçadas pela presença e crescimento do agronegócio em Minas Gerais, como reforça a produtora Tatiana de Souza Gomes, do assentamento Denis Gonçalves, em Goianá, na zona da Mata Mineira. É o único queijo que não pode ser industrializado, né, ainda. Não conseguiram ainda fazer com que a indústria se apodere, né, desse processo, porque é um queijo de leite cru, é um queijo que leva só 4 ingredientes, né, o leite, o sal, o coagulante, o coalho, né, e o pingo. Então é um queijo natural, é um queijo que não tem nada de química nele, é um queijo que vem de uma tradição ancestral, né, uma tradição de centenas de anos, que é produzido dessa forma aqui em Minas. É um queijo que é maturado, né? Ele tem que ser no mínimo 22 dias, tem que passar por um processo de maturação.
E é um queijo que a gente só pode produzir com o leite da nossa propriedade, porque tem que manter todo o processo de controle, né? Para comercializar o queijo, segundo a legislação, os produtores precisam de um rebanho sadio que não apresente sinais clínicos de doenças infecto-contagiosas. Testes de brucelose e tuberculose, por exemplo, precisam apresentar resultados negativos. O queijo Minas artesanal é rico em cálcio, algo essencial para os ossos e para os dentes, e também em fósforo, que auxilia na manutenção e fortalecimento da imunidade. Grace Veríssimo, do assentamento Denis Gonçalves, pretende retomar sua produção de queijo Minas artesanal depois de uma longa pausa. Para ela, o reconhecimento pela Unesco será capaz de retirar o estigma de que o queijo pode fazer mal para a saúde de quem consome. O queijo Minas artesanal, e agora de uma forma diferenciada, né? Porque agora a gente já vai estar fazendo um produto que não é mais um produto, ele não é mais visto como um produto que não faz bem para a saúde só porque ele é feito com leite cru, né? Ele agora é visto pela humanidade como um produto de qualidade. E eu acho que isso também é bom, isso é importante, isso vai ajudar bastante. O modo de fazer o queijo Minas também é uma maneira de preservar a cultura do estado e a memória geracional, especialmente de pessoas que tiveram que desafiar o sistema para produzir o alimento. É o que conta o produtor Maciel Ramos, da queijaria Queijo Matuto. A história que mais marca a minha história como queijeiro, aliás, são várias, né? Mas uma que pega bastante é lembrar da minha avó, Maria Salomé, mãe da minha mãe, sabe? Minha avó, ela faleceu, eu tinha 8 anos. Só que assim, ainda eu consegui conviver bastante com ela. E ela morava na roça e ela era conhecida como a Maria dos Queijos. Aí é difícil falar dela porque, né, já se passou tanto tempo, mas tenho certeza que hoje esse reconhecimento é para ela também. E imagina eu, ali antes dos 8 anos, eu não consigo esquecer o cheiro do queijo dela. E eu lembro que ela deixava a gente ajudar ela a fazer o queijo. E isso é uma coisa que agora, com esse reconhecimento, né? Quando eu falo de todo mundo que veio antes, é realmente reconhecer o que cada um passou, sabe? Da Rádio Brasil de Fato, em Belo Horizonte, Minas Gerais, Lucas Wilker. Se alimentar como um ato político e comida sem veneno? O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. E você sabia que além de acompanhar o Bem Viver, você pode receber as principais notícias do Brasil de Fato diretamente aí no seu e-mail? Pois é simples, basta se cadastrar em nossa página e escolher as categorias de notícias que mais te interessam. Assim você fica por dentro dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo. E além disso, confere análises aprofundadas com uma visão popular do nosso dia a dia. Acesse agora brasildefato.com.br/boletim. Vou repetir, brasildefato.com.br/boletim. The road is long, my burning
nesse balanço do reggae maranhense que a gente vai fazer uma viagem até São Luís. A nossa repórter Mariana Castro foi conhecer o Museu do Reggae lá no Maranhão, o primeiro dedicado ao ritmo fora da Jamaica. A origem é incerta, mas é certo que no Maranhão o reggae se dança agarradinho. Essa e outras curiosidades, turistas de todo o mundo que visitam São Luís podem conhecer através de uma visita ao Museu do Reggae, o primeiro museu temático de reggae fora da Jamaica e o segundo do mundo. É o que explica a assessora técnica do Museu do Reggae, Alessandra Vieira. Então hoje, receber visitantes tanto de São Luís e turistas de fora do Brasil e de fora do nosso estado é uma grande honra. Hoje o Museu do Reggae está como um dos maiores museus de visitação de São Luís do Maranhão. Isso para a gente é uma honra, porque ele contribui com estudo, cultura. A gente consegue levar o Museu do Reggae para as escolas e para as universidades. A gente tem temáticas de assuntos pesquisados dentro do museu, né? E isso para a gente é só um fortalecimento de que isso aqui precisa ser cuidado, isso aqui precisa ser valorizado, e isso aqui é da sociedade, é de todos nós. O reggae veio para fazer isso, essa revolução de diferença. Veio para trazer paz, para mostrar que mulheres e homens podem lutar juntos por essa cultura que precisa ser conservada e regada com muito amor. Fundado em 2018, o espaço se aproxima de um número de 300 mil visitantes, impactando milhares de pessoas que atuam e trabalham no ramo, desde transistas e modistas até DJs. Como é o caso da professora de Viçosa, em Minas Gerais, Flávia Monteiro, que fez questão de visitar o museu com a família. Estou achando incrível a pintura preservar essa história de que é o reggae, de que foi o reggae do Brasil e ainda é. Já tirei minha foto ali com a primeira guitarra da Tribo de Já, que é uma banda de reggae que eu curto muito, e estou aqui com Bob Marley atrás de mim. Faz parte da minha história também ouvir reggae, e fico muito feliz de estar aqui no Maranhão e poder curtir essa experiência. Se um dia foi criminalizado, hoje o reggae impulsiona o turismo, a cultura e a preservação desse ritmo e sua ancestralidade no Maranhão. O Estado possui, inclusive, um memorando de entendimento entre Brasil e Jamaica para o desenvolvimento sustentável do turismo. É o que explica o pesquisador e DJ de reggae, diretor do museu, Ademar Danilo. O museu é a maior conquista que o reggae teve em toda a sua história aqui no nosso estado, aqui na Jamaica brasileira. Passamos quase 50 anos sob repressão do poder público e hoje o poder público que nos reprimia não apenas reconhece o reggae, como também estimula a cultura reggae e respeita essa cultura. O museu é o único museu fora da Jamaica dedicado ao reggae. E o Museu do Reggae retomou agora a maior vitrine que o movimento reggae tem em toda a sua história, a Quinta do Reggae, que é um projeto que reúne bandas, cantores, DJs, a cadeia produtiva do reggae inteira, todas as quintas-feiras para uma multidão na Praça do Reggae. O Museu do Reggae é aberto de terça a sábado a partir de 9 horas e promove oficinas, shows e programações de estímulo à cultura no estado. Do Maranhão para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro. E a gente não poderia falar de reggae sem ouvir Bob Marley, um ícone do ritmo. A gente vai encerrando a edição desta quinta-feira nos embalos de um dos grandes sucessos aí do Bob Marley. O Bem Viver fica por aqui, lembrando que você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver
você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. E aproveitamos para agradecer esses veículos que estão com a gente aí nessa parceria. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. A apresentação e o roteiro do programa foram comigo, Afonso Bezerra. A edição e produção foi de Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinone. A coordenação de rádio e TV é de Monize Ravena. A diretora de programas de áudio é Camila Salmásio. A direção executiva é de Nina Fidelis. O apoio é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até amanhã. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.